Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Meu nome é Leandro Esteves e vamos a mais um vídeo de hoje. Vocês já ouviram falar de um homem chamado Rasputin? Gregory Rasputin? O homem considerado quase imortal? Vamos falar sobre ele hoje. Roda a vinheta. Grigory Yefimovich Rasputin nasceu no dia 22 de janeiro de 1869. Nasceu em Pokrovskoye, na Sibéria, e morreu em 30 de dezembro de 1916. Ainda pequeno, ele começou a chamar a atenção de algumas pessoas do vilarejo em que vivia. Alguns acreditavam que ele era um menino meio esquisito, enquanto alguns diziam que ele tinha poderes sobrenaturais. Quando ele era adolescente, ele foi mandado para um mosteiro de Verkhoturye, nos Montes Rurais, e o objetivo principal era tornar-se um monge. Bom, mesmo assim, ele não acabou terminando os estudos e aos 19 anos ele resolveu se casar. O nome de sua esposa se chamava Praskovia Fyodorovna, com quem ele teve 3 filhos. Bom, por volta no ano já de 1905, Rasputin ele já era considerado como um grande místico. No ano de 1906, ele acabou se mudando para atualmente No ano de 1906, ele se mudou para São Petersburgo. Foi considerado uma grande lenda pelo simples fato de não morrer. Ou seja, existiam rumores de pessoas que falavam que ele não conseguiria, ele tinha o poder de não morrer. E devido a essa grande reputação, ele acabou se introduzindo no círculo restrito da corte imperial. Foi aí que Rasputin começou a ganhar a sua fama. Rasputin ele foi procurado por grandes pessoas da corte, principalmente o czar, que eles estavam desesperados para encontrar uma cura para o filho hemofílico. Rasputin, segundo diziam, havia salvado a vida do filho do czar da época, que antigamente era o Império Russo, né? Esse filho do czar se chamava Alexei Romanov e sofria de hemofilia, que seria o atual herdeiro do trono. Para quem não sabe, essa doença hemofilia, ela é uma doença genética que obstrui a coagulação de sangue, e acaba causando algumas hemorragias na pessoa. E por incrível que pareça, Rasputin foi uma das únicas pessoas que conseguiu parar com os problemas do menino. E toda vez que isso acontecia, eles chamavam Rasputin para tentar curá-lo. Hoje em dia, muita gente acredita que o seu poder de cura estaria na forma como ele acalmou a pessoa. Porque, sendo acalmado, a coagulação do sangue iria lentamente diminuir. E sua pressão sanguínea iria baixar. E, consequentemente, os sangramentos parariam. Uma de outras possibilidades seria que ele utilizaria a base de hipnose. Outras pessoas acreditam que ele usaria magia negra. Bom, perante alguns acontecimentos, a czarina Alexandra Feodorovna acabou confiando muitas ações a Rasputin, porque acreditavam que ele era uma grande pessoa que tinha alguns poderes. Alguns acreditavam que ele era o mensageiro de Deus. Bom, com esses plenos poderes, Rasputin ele começou a se influenciar na corte, e principalmente a família imperial russa, o que acabou colocando ele no topo da hierarquia da poderosa Igreja Ortodoxa Russa. Bom, mesmo assim, ele tinha um comportamento considerado totalmente dissoluto e muito devasso. Inclusive, ele participava de muitas orgias e com o envolvimento de muitas mulheres da alta sociedade. Sendo assim, houve a influência de muitos políticos que gostariam de tirar Rasputin desse poder, e o consideravam como um feiticeiro. O czar Nicolau II decidiu se afastar. Porém, a sua esposa, mesmo assim, decidiu botar plena confiança em seus trabalhos e o considerava como um monge. Bom, eu vou colocar uma foto aqui do Gregory, do Rasputin, para ver, ele parecia um Papai Noel. Outro aspecto bem controverso de sua personalidade era o fato dele se dizer, ele se dizia capaz de livrar as mulheres de seu pecado, apenas dormindo com ele. Sendo assim, ele ajudaria elas a achar a graça divina. E o que não faltou ao longo de sua vida foi grandes seguidoras.
E sendo assim, muitas pessoas acabaram acusando ele do comportamento totalmente devasso. Ele adorava fazer uma orgia. Bom, sendo assim, sendo acreditado que tinha grandes poderes para a cura, a czarina passou plena confiança a Rasputin, que começou a exercer grande influência na corte. Mesmo ele tendo um comportamento totalmente indecente e incontrolável, ele começou a assumir um papel de conselheiro, e a czarina defendia a presença dele na corte. E ela acreditava também que ele era a única pessoa que poderia salvar a vida do herdeiro do trono. Bom, sendo assim, não demorou muito de algumas pessoas gerarem críticas sobre a presença dele próximo à família real. E muitas pessoas acreditavam até que ele tinha um caso com a cesarina. Bom, muitos criticavam que o czar havia se distanciado do povo. Sendo assim, existiam alguns rumores que Rasputin teria casos com mulheres casadas, de grandes aristocratas da época. Tudo isso que aconteceu foi antes da Revolução Russa, e a tensão nesse período já era grande. E esse período de tensão aumentou ainda mais quando Rasputin ele lançou uma previsão dizendo que o Império Russo iria cair durante a Primeira Guerra Mundial, levando o czar a partir para a batalha e deixar Alexandra para cuidar dos assuntos reais. E muitas pessoas criticavam Rasputin por ele influenciar a mente da czarina. Foi então que algumas pessoas decidiram tentar assassinar Rasputin. A primeira delas aconteceu no ano de 1914, pelas mãos de uma prostituta que tentou esfaquear ele. Muitas pessoas disseram que as suas entranhas chegaram a sair para fora com as facadas. Enquanto isso, a moça que o esfaqueou disse que matou o anticristo. Mas por incrível que pareça, ele acabou sobrevivendo a esse primeiro atentado. Bom, logo depois, no ano de 1916, um grupo de nobres eles tentaram criar outro plano para assassiná-lo. Esses nobres eles acabaram convidando Rasputin para uma janta, através de uma visita na residência deles. E lá ele acabou ingerindo alimento e bebida contendo cianeto, um poderoso veneno, e uma quantidade suficiente para matar 5 homens. Mesmo assim, Rasputin parecia que não tinha surgido efeito. Aí muitas pessoas começaram a acreditar que ele tinha poderes satânicos, ou seja, quase um imortal. Bom, alguns dizem que Rasputin tinha uma úlcera crônica, que fez ele expelir todo o veneno que tinha ingerido. Mesmo depois de tentar envenená-lo, o príncipe Yusupov decidiu fuzilá-lo com 11 tiros. E mesmo assim ele sobreviveu. Aí decidiram castrá-lo, cortaram o saco dele fora. E mesmo assim ele continuou vivo. Sendo assim, decidiram agredi-lo até a morte. E jogaram ele inconsciente no rio Neva. E muitos acreditaram que ele havia morrido. Bom, logo depois que encontraram o corpo dele, fizeram uma autópsia, ao qual descobriram que ele não morreu pelos ferimentos, mas sim por hipotermia. Existe um relato de que, assim que o seu corpo tenha sido recolhido, foi encontrado água nos pulmões, dando apoio à ideia de que ele ainda estava vivo, quando jogado no rio. Ou seja, ele era quase um indestrutível, né? Super-herói. Bom, antes de morrer, Rasputin havia feito uma previsão para o czar. Ele disse que assim que ele morresse por mãos desconhecidas, tanto o monarca como seus filhos continuariam governando a Rússia durante os próximos séculos. Caso contrário, se ele fosse morto por mãos de conspiradores, o czar e sua família iriam morrer pelas mãos do povo russo. Independente do que ele falou e isso antes, a família real acabou morrendo realmente, 2 anos depois. Agora vamos tirar uma dúvida que todo mundo gostaria de saber. A que fim levou o pênis de Rasputin? Bom, segundo a lenda, depois que seus agressores cortaram seu pênis, uma criada acabou encontrando o membro decepado e acabou guardando. Nos anos 20, o membro dele teria ido parar nas mãos de um grupo de mulheres russas que viviam em Paris e o consideravam como uma espécie de amuleto da fertilidade. Após descobrir o verdadeiro paradeiro do membro perdido, uma das filhas de Rasputin decidiu que ele deveria ser devidamente devolvido. Que briga, né? Como é que pode? Bom, após a morte da filha na década de 70,
O membro trocou de mãos novamente. E o novo dono, após tentar leiloá-lo, a pessoa acabou descobrindo que aquilo na verdade era um pepino do mar. Bom, até hoje ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu e nem sabem como foi feita a troca. Bom, mas no ano de 2004 o pênis que se dizem verdadeiro realmente apareceu. Um pesquisador da Academia Russa de Ciências Naturais decidiu abrir um museu dedicado ao erotismo em São Petersburgo. E além de vários pertences de Rasputin estarem em exposição, alguns dizem que estaria exposto ali o pênis de Rasputin que fora decepado. E esse pesquisador garante que tem cerca de 30 centímetros de comprimento, que foi adquirido por um colecionador francês, não identificado e que diz que o item é autêntico. Bom, vai saber, né? Bom, depois dos acontecimentos, toda a cidade acabou sabendo da morte de Rasputin. E uma multidão correu até o rio onde ele fora jogado, né, para pegar água através de baldes e garrafas, pois muitas pessoas acreditavam que qualquer água que teria contato com o seu corpo poderia trazer uma parcela da sua força sobrenatural. Bom, sendo assim, logo as pessoas acabaram acreditando falsamente nessas crenças, né, que ele tinha superpoderes. Logo depois, encontraram os assassinos de Rasputin. E era o príncipe que havia arquitetado esse plano. Bom, assim que Nicolau II soube dessas possíveis previsões, ele ficou horrorizado com as circunstâncias do assassinato. E sabia que esse processo evoluísse, o prestígio político do seu trono correria um sério perigo. Logo assim, ele mandou expulsar os possíveis assassinos e encerrou totalmente as investigações. Bom, na alta sociedade, muitos nobres acabaram comemorando o que tinha acontecido, né? Pois muitos acreditavam que ele era um grande traidor. Mas mesmo assim, o povo acabou vendo ele como um grande mártir. Um homem pobre, né, que veio da miséria, que defendia os interesses dos pobres, que foi assassinado pela nobreza. Bom, para a czarina isso foi uma grande tragédia, pois ela acabou perdendo aquele a quem ela depositava toda a sua confiança. Bom, sendo assim, depois da previsão dele, 1 ano e meio depois, ela foi assassinada pelos bolcheviques, assim como seu marido e seus 5 filhos. Bom, gente, após a morte dele, realmente aconteceu muitas previsões terríveis. Agora, é difícil você imaginar se realmente ele acertou em algumas coisas. É um mistério bem interessante de ser lido e bem interessante de ser discutido. Após a morte dele, realmente aconteceu o início da Primeira Guerra Mundial. Muitas pessoas morreram. Inclusive o Império Russo teve uma incrível declínio, né? E logo depois veio uma grande crise depois da guerra, que foi a Revolução do ano de 1917. Bom, gente, sobre Rasputin, realmente ele virou uma lenda. Muitas pessoas acreditam até hoje nos seus incríveis poderes. Ele era um místico que acabou se tornando muito famoso há mais de 100 anos atrás. E muitas pessoas acreditam nele até hoje. E principalmente seus poderes, que muitas pessoas depositaram confiança nas ações que ele fazia. É um mistério bem interessante de citar. Espero que tenha gostado do vídeo. Tem muito material ainda para ser visto sobre ele. Eu fiz apenas um compilado de alguns trechos da história que muitas pessoas divulgam na internet. Beleza? Bom, se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda muito na divulgação do canal. E principalmente se inscreva para receber as nossas atualizações. Beleza? Bom, gente, até o próximo vídeo. Obrigado.